Quando falamos de vilões influentes, lembramos logo de Frieza, Orochimaru, Aizen, Muzan... Ok, talvez esse não. Enfim, grande parte dos vilões que consideramos influentes são vilões clássicos. E embora Jojo tenha sim uma série dos anos 90 e o Dio seja um personagem criado em 87, foi apenas em 2012 que o mundo, ou melhor, o ocidente no geral, conheceu o Dio Brando e teve noção da grandiosidade desse personagem. Então, por mais que ele seja assim clássico, o fato da maioria das pessoas não ter lido o mangá e ter acompanhado um Dio interpretado numa adaptação de 2012 faz com que ele não tenha tanto esse apelo de vilão nostálgico ou de anime antigo no geral, como um Toguro, o Grift ou o Hao do Hokuto no Ken. Ainda assim, eu acho que se a gente for pegar de 2010 pra cá, não existe um vilão que tenha crescido e se tornado tão grande quanto o Dio. Talvez o que mais tenha chegado perto seja o Sukuna, que é um vilão sim extremamente popular, talvez o mais amado dos animes mais recentes. Também dá pra citar o Meruem, o Chrollo e a Makima, que impactaram sim a comunidade, mas pra mim nada é comparável ao maior vampiro dos animes, que é o nosso querido Dio, né? Vai tomar no cu, Alucard. Então nesse vídeo eu quero falar sobre isso, a influência que o Dio tem em Jojo e como cada parte engrandece esse personagem ao ponto de no final ele se tornar o vilão mais influente dos animes. Eu sou o Rick e seja bem-vindo a mais um vídeo. Phantom Blood é a primeira parte de Jojo e eu acho que ela serve muito bem para exemplificar o que eu quero falar nesse vídeo, porque ela mostra perfeitamente como tudo que acontece em Jojo acontece porque o Dio fez algo. A justificativa de todo o drama dos Joestars acontecer é puramente porque o Dio não está satisfeito em dividir a fortuna com Jonathan e por isso ele se aproveita do pai dele, do agora irmão, e faz de tudo para transformar aquele ambiente tão tranquilo em algo completamente caótico. Só no primeiro episódio ele é introduzido chutando um cachorro, espalhando mentiras sobre o Jonathan, assediando a namorada dele e por fim, depois de receber o castigo por tudo isso, ele queima vivo o cachorro do protagonista. O episódio 1 é um resumo perfeito sobre a parte 1. O Dio faz algo e o Jonathan reage. Isso é Phantom Blood. Como o Jonathan é muito estoico e preso à persona de gentleman, ele não consegue trazer dele o elemento bizarro da história. E Jojo, como o nome diz, é uma aventura bizarra, então a gente precisa de um personagem relevante que consiga trazer pra gente o bizarro. Normalmente em Jojo, o protagonista não é o cara mais excêntrico da parada, só que o Jonathan em particular, ele é muito certinho, sabe? Até personagens com personalidade mais introvertida ou mais humanas das partes seguintes têm trejeitos bizarros, como o fetiche do Johnny, o fato do Josuke ficar puto quando falam do cabelo dele, ou a habilidade da orelha do Giorno. No caso do Jonathan, ele é realmente o protagonista bonzinho, sincero, e é isso aí. Eu tô dando bastante ênfase nisso, porque o que faz o Dio tão grande nessa parte é justamente isso. Ele tá confrontando o protagonista menos estranho de Jojo, sendo o personagem que mais incorpora esse elemento bizarro da franquia. Então cria um conflito legal nos dois, mas principalmente faz o Dio se destacar pra caralho nessa parte, porque ele traz à tona o bizarro. Inclusive, quando eu tava concebendo a série, quem o Araki mais estava interessado em escrever sobre era o Dio, tanto que ele teve o design inicial elaborado antes do Jonathan. Enfim, o que acontece na parte 1 é tudo derivado do que o Dio quer. Phantom Blood começa como um drama familiar e começa a virar uma história sobre vampiros porque o Dio usa máscara de pedra e aí o Jonathan reage. A história é sobre isso, o Dio cria uma situação e o Jonathan reage a ela. É difícil descrever uma qualidade que não seja atrelada diretamente numa situação que o Dio criou. As cenas mais marcantes, o motivo para a história acontecer, o final, a excentricidade, tá tudo atrelado ao Dio. E já é nessa parte que se cria essa imagem de personagem influente do Dio. Porque ele é tudo. Não é que ele teve influência em algum personagem ou no grande motivo para a história acontecer. Ele tem influência em tudo que tá rolando e vai rolar. A gente vê ele influenciando a história em tempo real. Por exemplo, o Diávolo na parte 5, ele tem influência em toda a situação que acontece à parte.
mas a gente não vê ele constantemente na história justificando essa influência. Eu não tô reclamando disso, eu fiz um vídeo falando que o Diávolo é um vilão genial, inclusive. A questão é que o Dio, ele é tudo pra essa parte, nada andaria sem ele. E não bastando isso, tudo que ele faz é marcante. As frases de efeito, ele atirando laser pelo olho, consertando a cara, voltando no final só com uma cabeça. A parte 1 pode ser meio chata em comparação às outras, mas, mano, o Dio é um personagem que você percebe que o Araki tá se esforçando o tempo todo para que tudo que ele faça seja algo marcante. E, sinceramente, ele consegue. O jeito dele todo exibido e pomposo é algo que nessa época não era, mas futuramente se tornaria um grande representativo do que é Jojo. E os primórdios disso estão no Dio. Então quando a gente fala de influência, do impacto positivo que um personagem traz para sua história, o Dio da parte 1 já é perfeito nesse sentido. E na parte 3, o Araki vai atrás de aperfeiçoar isso. Antes de falar sobre o Dio de Stardust Crusaders, é interessante lembrar que a parte onde o Dio menos tem impacto é a parte 2. Ele influencia os Kratos, que é o primeiro vilão da parte, e isso marca as primeiras impressões que a gente tem com Metal Tennis, mas logo depois disso se distancia legal e o Dio praticamente não tem influência nenhuma nesse arco. Mesmo assim, eu acho que só de influenciar um herói, que é padrasto da mãe e mestre do protagonista, a virar do mal, já é algo minimamente relevante. Enfim, Stardust Crusaders começa com um caixão de quem? Pois é, dele mesmo. Dio passou décadas refletindo de dentro de um caixão à deriva, e isso faz com que ele volte nessa parte muito diferente do que ele era na parte 1, que era um vilão que tinha poucos momentos reflexivos. Ele aparecia era mesmo para fazer a coisa esquentar. Aqui não. A maior parte do tempo o Dio aparece lendo livros, no escuro, exibindo seus músculos, mas de forma muito mais controlada. A gente não vê ele extrapolando. E isso passa mais essa sensação de sabedoria e controle, como se ele tivesse mais confiante do que nunca. E novamente, tudo começa e se justifica por causa do Dio, que roubou o corpo do Jonathan, e agora por isso, geral tem stand. Então a apresentação do novo sistema de poder da série tá ligada com o retorno do Dio e o despertar dele. E só esse fato já bota ele num patamar de influência enorme. A mãe do Jotaro tá pra morrer por causa disso. E agora, os cruzeiros vão ter que dar uma volta ao mundo em direção a esse cara. Uma coisa interessante da parte 3 é isso, o Dio tem outro tipo de influência. Enquanto na primeira ele estava botando o dedo em cada ação para tornar ela parte do seu plano, aqui ele tá fixo num lugar. O que acontece é que tá todo mundo se movendo atrás dele. Ele é o boss final do game tradicional. E a forma que o Araki faz para construir a imagem dele aqui, mesmo das sombras, é muito foda. Porque todos os vilões dessa parte são mandados pelo Dio. Esse é um tropo bem básico, mas alimenta a figura do Dio de forma bem interessante, porque o Araki muitas vezes mostra pra gente como todos esses personagens que são fortes reagiram de frente ao Dio. O Kakyoin, que sempre teve um stand, não conseguiu reagir frente a ele, ficou imóvel. Com o Polnareff aconteceu a mesma coisa, ele entrou em estado de choque. E o Avidol se sentiu ao mesmo tempo que seduzido, amedrontado. Ele é o único dos protagonistas que encontrou o Dio antes e não foi manipulado por ele. E isso rolou porque ele saiu correndo, desesperado de tanto medo que o Dio causou. Sendo que nessas situações, o Dio praticamente não se moveu. Ele ficou imóvel encarando os caras e, mano, fez todo mundo tremer na base. Pô, quando o assunto stand do Dio vem à tona, o Darby entra em choque. O Darby, que é um grande manipulador, um cara confiante, com um grande controle da situação, entra em desespero com a possibilidade de ter que revelar informações sobre o Dio. O Endo, que é um dos melhores usuários de stand da parte 3, né, o cara que conseguiu ferir gravemente o Kakyoin e tirar o chapéu do Jotaro, prefere se matar do que entregar qualquer informação sobre o Dio. Isso marca profundamente o Jotaro e bota ele pra refletir, coisa que ele raramente faz na série. Então ver como o Dio impacta de formas diferentes todo esse ciclo da série é muito interessante, porque ele praticamente não se move, mas tudo que acontece ali tem um dedo dele. Os seus seguidores o enxergam como o maior de todos, seja pelo medo, pela sedução ou por vê-lo como um salvador. Isso faz com que ele seja um vilão que provoque uma fidelidade enorme nos seus seguidores. E a gente vê muito isso na parte 3, os maiores exemplos sendo a Enya, que morre sem acreditar que o Dio implantou um broto de carne nela, e o Vanilla Ice, que corta a própria cabeça só para dar o seu sangue pro Dio. Ele é essa figura que, mesmo sem aparecer durante a parte, marca. É isso que faz a influência dele nessa parte ser fenomenal,
O Dio é um personagem que se torna caracterizado a partir do relato dos outros, da visão que todos que tiveram contato com ele têm sobre. É um personagem que a gente testemunha através de citações pontuais que a gente vai recebendo aos poucos ao longo da jornada. Isso é um dos grandes motivos de fazer sentido essa parte ser tão longa. Afinal, é uma grande preparação pro Dio. E também é o que me faz achar esse vilão tão genial. Porque mesmo sem aparecer, ele é tudo. Um nível de influência muito bem colocado pelo Araki, que faz você a todo momento criar expectativas para ver esse filho da mãe em ação. E quando finalmente aconteceu, eu me senti completamente satisfeito. Primeiro que são 5 episódios só deles entrando na mansão dele. E quando finalmente eles se deparam com o Dio, geral foge em desespero. O homem tem pouca aura, né? A noite finalmente toma conta do Egito e o Dio finalmente entra em ação. Mas dessa vez, não mais como essa figura centrada, filosófica, contida, como é na grande parte de Stardust Crusaders. Ele finalmente se liberta. Aquele Dio brando da parte 1 tá completamente de volta. Exibido, arrogante, maluco, provocativo, toda a loucura dele é completamente libertada. E o final é um caos completo, com ele parando o tempo, arremessando faca, arremessando rolo compressor. Tudo de mais épico que a gente tem em Jojo até o momento é entregue. E eu acho que o fato de ser uma parte toda prometendo o Dio, para no final ele entregar tudo que a gente queria, é o que faz esse final da parte 3 tão icônico. Para revelar o poder dele precisa de um sacrifício de um aliado, e quando pensam que ele finalmente morreu, ele volta com o sangue dos Joestars e mais maluco do que nunca. Constroem ele como uma figura quase que mitológica, como se fosse um deus, e quando ele entra em ação, nós temos apenas a luta mais icônica da franquia. Aliás, o Dio, além de fluente, é o primeiro personagem com stand temporal em Jojo. Se isso virou tendência, é porque o Dio fez o final da parte 3 ser o que é. Dio em Stardust Crusaders é a versão definitiva do personagem, com uma caracterização absurda que reforça a influência dele em todo o cenário da parte, e quando ele finalmente sai das sombras, é para fazer história. Diamonds Unbreakable e Ventuauro são partes onde a história de Jojo meio que dá uma parada, no sentido que são histórias mais específicas e que não têm ambição de mudarem o rumo do mundo ou o universo como anteriormente. O Dio já estava há muito tempo morto quando a parte 4 enfim começa. Apesar disso, ele tem muita importância para essa parte, porque nela nós vemos as consequências que o Dio trouxe a esse universo, mesmo depois de morto. Sim, o cara morreu e ainda assim as ações dele afetam os arcos seguintes. Todo o plot do arco e flecha que acompanha Diamonds Unbreakable do início ao fim começa sendo apresentado com Keicho, que quer achar uma maneira de matar ou curar o seu pai, que vendeu sua alma ao Dio e meio que sofreu uma mutação genética quando a semente de carne que o Dio implantou nele estourou após a morte do vilão. Isso afeta profundamente o personagem do Okuyasu e faz toda a parte 4 acontecer, porque Diamonds Unbreakable inteira é gente aleatória sendo acertado pelo arco e flecha, tem até rato. Na parte 5 a gente acompanha a jornada do filho do Dio, e por mais que o Jono seja um personagem completamente independente, o fato da história ser mais uma vez sobre um fator que o Dio esteja por trás, eleva a influência e misticismo do personagem. O Jono tem vários paralelos ao Dio, mas eu não considero que isso afeta na forma que a gente enxerga o pai dele. Mesmo assim, é uma parte sobre o filho do Dio se tornando o fucking chefe da máfia. Chegando em Stone Ocean, nós temos a parte que encerra o primeiro grande ciclo de Jojo. E, meu Deus, o Dio é o que motiva tudo isso. O grande vilão Pucci é nada mais, nada menos que um seguidor do Dio, assim como tantos outros que vimos na parte 3. Eu acho isso muito interessante porque o conceito de seguidores do Dio já é algo muito bem estabelecido, então é muito crível pensar que dentre eles, alguém herdaria os ideais do Dio brando. O Pucci é, em todos os efeitos, o mais próximo de um amigo que o Dio teve. Muita gente não consegue aceitar direito esse Dio que se abre sobre suas filosofias de vida para alguém, como é mostrado em Stone Ocean, mas esquece que o Dio em grande parte de Stardust Crusaders é meio que isso, um personagem que é visto nas sombras refletindo sobre o conhecimento, sobre a sua vida. Ele passou um século refletindo o seu propósito, e aqui na parte 6 a gente vê as ideias dele finalmente sendo explicadas. O Pucci é um personagem incrível, um vilão de muito respeito com uma história de fundo muito bem amarrada, e o Dio é a chave para ele ser esse grande vilão. Ver que o vilão que mais chegou perto de mudar o mundo na franquia é um cara que herdou os ideais do Dio é algo que, pra mim, é a cereja no bolo para completar a influência do Dio.
Isso porque, embora tenha os traits para mostrar pra gente que sim, outras pessoas foram influenciadas pelo Dio, nenhum grande personagem representava isso. A gente vê constantemente na franquia os ideais dos protagonistas sendo herdados, mas ninguém havia herdado o papel da maior representação de mal na franquia até então. Por isso, o Pucci é muito importante pro Dio ser tão influente, na minha opinião. A última parte do universo base da franquia é antagonizada pelo maior seguidor do Dio, pelo vilão que mais herdou suas ideias. Todo o plano do Pucci é baseado no que ele experienciou com o Dio e pegou de informação do diário dele. E isso leva diretamente no maior clímax que a gente viu em JoJo's Bizarre Adventure até hoje. O clímax da parte 7 e 8 podem ser incríveis, mas não superam isso. E eu duvido que o Araki vai conseguir fazer algo maior que isso na parte 9 também. Se bem que tem probabilidade dessa ser a última parte desse novo universo, então quem sabe ele faça algo maluco assim. Enfim, vai demorar bastante tempo pra gente descobrir isso. Você concorda comigo quando eu falo que o Dio é a maior representação de influência que temos com o vilão? Me diz aí qual outro vilão vocês acham que tem um grande nível de influência que possa ser comparado com o Dio, porque eu sinceramente não tenho nenhum na cabeça nesse momento. Eu sou o Rick, se tu curtiu o vídeo deixa o like e se inscreve porque me ajuda muito, e é isso aí, tenham um bom giorno.